Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança. Aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de matemática para você, das páginas 231 à página 232. Estamos estudando nessa unidade medidas de temperatura, onde nós vemos que, através do termômetro, podemos medir a temperatura do corpo, como a temperatura também de animais e também a temperatura da água. E aqui nós temos duas páginas para ser respondidas as atividades sobre as medidas de temperatura. Então, tem a segunda questão na página 231, que fala o seguinte: observe os termômetros e escreva a temperatura em graus Celsius, indicada em cada um deles. Em seguida, responda os itens. Então, você vai observar cada um desses termômetros e vai colocar a temperatura em graus Celsius. E aí tem a letra A, o termômetro está indicando a temperatura mais alta. Letra B, qual o termômetro está indicando a temperatura mais baixa? Letra C, quantos graus Celsius o termômetro D está marcando a mais do que o termômetro B? E assim você vai responder o resto das atividades, como na letra D. Temos na letra C, quantos graus Celsius o termômetro D está marcando a mais do que o termômetro B? Aí você vai fazer o quê? Uma subtração, ok? Na letra D, comparando a diferença de temperatura entre os termômetros apresentados, observa a maior diferença de temperatura entre quais deles, de quais graus é essa diferença. Da mesma forma, você vai fazer a subtração. E a letra E, escreva em ordem crescente as temperaturas indicadas nos termômetros. 231 e de 2, desculpa. Temos a terceira questão. Rita registrou com os colegas a temperatura da sala de aula em um mesmo horário. Durante 5 dias consecutivos, para isso, eles utilizaram um termômetro de álcool colorido. Veja as anotações que Rita fez. Aí tem as anotações aqui, e com as anotações que Rita fez, aqui nessa tabela, você vai responder a letra A. Utilizando as anotações de Rita, complete o gráfico para representar a temperatura na sala de aula durante os 5 dias. Você vai observar aí, durante 5 dias, a temperatura e vai responder a letra B, letra C e letra D. Então, medidas de temperatura são as medidas que são registradas através dos graus do termômetro e elas são medidas em graus Celsius. E assim você pode responder as questões das duas páginas 231 e 232. Estamos terminando, essas questões e esse assunto. E que Deus nos abençoe. Mais uma aula de matemática para você. Se cuide e responda as atividades.